Boa tarde, estamos no ar com os donos da bola aqui na tela da Band, também pela internet no band.com.br/rs. E você sabe como participar, mandando o teu vídeo pelo WhatsApp 992 24 12 20. Muitos destaques para a gente falar de dupla Grenal. O Grêmio, inclusive, daqui a pouco vamos até o CT Luiz Carvalho. Teve um jogo treino contra o São José e o Bruno Ravazoli vai atualizar essas informações. Também em Atibaia e, é claro, falar também sobre Copa do Mundo. Mas vamos aos destaques iniciais. Simon Bianchini, o teu destaque. Tudo bem, Felipe? Prazer estar aqui de novo. Queria cumprimentar as direções de Grêmio Internacional pela criatividade no mercado nesse meio de temporada. E daqui a pouco a gente vai falar sobre um rumor, um boato que está surgindo, pode parecer verdade. Sérgio Boas, teu destaque. Meu destaque vai para o prefeito Philippe Close, lá de Bruxelas, que tripudiou o Brasil, tripudiou o Neymar com a Bélgica. Está aqui, ó, com o Mannequin Pi, que é o bonequinho que é símbolo da Bélgica. Parece um mascote do Botafogo. É, símbolo da Bélgica, do povo belga. Todo mundo vai procurá-lo lá em Bruxelas. E ele colocou esse bonequinho fazendo o xixi no Neymar. É desrespeitoso. Então, o prefeito... Eu sei que o senhor está me vendo agora, a Bélgica está do tamanho desse bonequinho aqui. Foi aonde podia chegar, né? Vai disputar o terceiro lugar, está de bom tamanho. A França aqui, foi para a final. Manequinho. E hoje a gente vai conhecer o outro finalista, né? Ou Inglaterra ou Croácia. Daniel Oliveira. Bom, meu destaque é a postura lamentável, embora tenha torcido para a Bélgica por entender que tem uma excelente equipe, né? Um futebol que realmente impressionou, poderia ter ido adiante. Mas o meu destaque vai para a repercussão, a manifestação dos jogadores belgas não aceitando a derrota para a França. Lamentável. Mal, né? Não souberam perder. Não precisaram. E eu sou fã da geração belga, mas não souberam perder. Vamos ao CT do Grêmio. Bruno Ravazoli atualiza pra gente. Teve jogo treino nessa manhã aí, Bruno. Eu acho que é o Bruno, né? Parece o Bruno. Tudo bem, Felipe? Boa tarde, um grande abraço a todos. O Grêmio disputou um jogo treino aqui no CT Luiz Carvalho e ficou no empate com São José 1-1. Márcio Jonathan abriu o placar para o Zequinha no início do segundo tempo e no finalzinho do jogo treino, Luan empatou para o tricolor. Marinho foi o melhor jogador do Grêmio. André, mais uma vez, apagado. Daqui a pouco traz mais informações. Bruno Ravazoli fez a barba, por isso eu fiz a brincadeira. Parece o Bruno, mas é ele, é o Bruno Ravazoli. Marcelo Salzano fez a barba também, Salzano? Sim, tudo bem, Felipe? Boa tarde para você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. O Internacional que pode anunciar nos próximos dias a contratação do centroavante Jonathan Alves, de 30 anos, uruguaio que está no Júnior de Barranquilla da Colômbia. Lembrando que ele foi destaque ano passado na Libertadores da América, defendendo o Barcelona de Guayaquil. Inclusive, os equatorianos foram eliminados nas semifinais para o Grêmio. No jogo de ida, 3-0 para o Grêmio lá na cidade equatoriana. Na partida de volta, o Barcelona venceu por 1-0 com gol justamente dele, do Jonathan Alves. Só que isso não foi suficiente para os equatorianos avançarem a decisão. O Grêmio foi para a final e, diante do Lanús, conquistou o tricampeonato da Libertadores da América. Felipe? Pois é, essa informação veio da Colômbia, de que o Inter está trazendo por empréstimo, e a primeira conclusão que eu chego é: a direção do Inter não confia no Leandro Damião, não no futebol do Leandro Damião, talvez até pela questão médica. E aí depois faz a avaliação. Eu acho uma contratação de risco. Sei que é por empréstimo e tudo mais, mas não sei quanto ele vai ganhar de salário. O Jonathan Alves teve uma temporada de alto nível no Barcelona de Guayaquil, e só. Se destacou muito mais pelo problema extracampo, briga com o treinador, comportamento, do que pelo futebol. Eu acho que vale. Eu acredito que seja válida e muito válida a tentativa do Internacional, Felipe, em trazer esse jogador que é um goleador, vai acrescentar muito ao Internacional. E vou te dizer mais, se ele conseguir reeditar aqui as atuações da Libertadores da América, o Inter muda de turma no Campeonato Brasileiro. Pois é, Daniel. O Internacional acaba de contratar um livro de matemática. O que é isso, né? Só tem problema. Pouca solução, né? É mesmo. Cheio de problemas. Esse jogador no Júnior de Barranquilla teve alguns... o Daniel vai me enlouquecer aqui. Gostei do livro de matemática. Ele é bom jogador. Tecnicamente interessante, mas a questão de comportamento, como é que esse jogador de repente vai conseguir trabalhar no vestiário do Internacional? Claro que tem estrangeiros, de repente Cuesta, D'Alessandro encostando, pode ser. Ele é um jogador que ele é destro,
Ele é uruguaio, né? Ele não é colombiano, Uruguai, nem equatoriano. Uruguai. 30 anos, uma idade boa, né? Jogador que é destro, mas sabe também fazer gol com o pé esquerdo. Por vezes chega até a jogar no lado do campo, buscando alternativa de jogo. Para mim ele é melhor que o Damião. Pelo que eu vi eu gostei, né? Só que a questão é como é que esse jogador vai se comportar. Né? Ele é do interior do Uruguai, nasceu na cidade de Vitiadeiro, que fica entre Melo e a minha cidade lá de Bagé. Opa! Eu entrevistei ele após o jogo aqui na Arena. Ele fala muito bem português, até por isso que você citou. Eu endosso o discurso de todos aqui. Acho que é um jogador que sim tem um extracampo, que já foi debatido isso até na época que o Grêmio teve interesse dele no começo do ano. Só que eu acho que uma contratação criativa. Foi um dos pedidos do Renato. Foi pedido do Renato. Só que eu acredito que é um jogador que teve uma atuação muito boa no ano passado. Não foi bem no Barranquilla, a gente tem que registrar isso. Mas 2 gols em 22 jogos. Isso aí eu não... Essa informação, sinceramente, eu não tinha. Eu tô me valendo muito desse jogador do Barcelona de Guayaquil. Agora a informação do site. Fez gol no Santos. Mas eu acho criativa que, a contratação. É um jogador que o Inter está contratando. O Inter não está contratando do Júnior de Barranquilla, ele está contratando do Barcelona de Guayaquil. E até por isso eu acho criativo, porque foi um jogador muito disputado no mercado na temporada passada, na virada de ano, mas é um jogador que vem por empréstimo de um ano, deu certo, deu, não deu, devolve, simples. Mas é uma solução criativa da direção do Inter. Isso aqui levantado pelo Daniel, quem tem que cuidar do problema extracampo dele é o Rodrigo Caetano. Pois é. Que, aliás, tentou no Flamengo. Tentou quando esteve no Flamengo a contratação desse jogador. Vamos esperar pelos próximos episódios. A direção do Inter não se manifestou ainda sobre isso. Diz que não pode falar, ou seja, existe uma negociação. E saber agora se o Inter vai concluir ou não, se o jogador desembarca em Porto Alegre. Vamos para o outro lado agora, para o Grêmio. Antes da parada para a Copa do Mundo, Everton ultrapassou o Luan e assumiu a artilharia do Grêmio nessa temporada. Agora o objetivo é continuar crescendo e, quem sabe, sonhar com uma vaga na seleção brasileira. A concorrência no ataque do Grêmio aumentou. A briga entre os centroavantes André e Jael não é mais novidade. A novidade mesmo está pelos lados do campo, com a chegada de Marinho. A gente sabe da qualidade dele, qualidade técnica, não tem o que se discutir, né? O cara é bem engraçado também, né? Everton está achando tudo engraçado. Com 9 gols, ele é o artilheiro da equipe na temporada de 2018. Assim, fica mais tranquilo para ele. Minha cobrança pessoal agora só aumenta, né? Sou um cara que me cobro muito e creio que se eu fiz no primeiro semestre, eu tenho que manter ou fazer ainda melhor no segundo. E como o clima ainda é de Copa do Mundo, será que ele não sonha com a seleção brasileira? Todo jogador sonha com seleção, né? Comigo não é diferente. Pode parecer cedo para pensar em seleção, mas os bons números de Everton já chamam a atenção do mercado europeu. Por isso, a direção gremista tenta renovar o seu contrato o quanto antes. Essas notícias sempre chegam, né? Mas como eu falei, minha cabeça no Grêmio, estou focado aqui porque a gente tem uma sequência difícil agora aí. Está certo. Everton fez parte das campanhas vitoriosas do Grêmio na Libertadores do ano passado e da Copa do Brasil de 2016, mas nunca se firmou como titular da equipe de Renato. Agora que está em alta, não é hora de se despedir. E ele já está de olho nos adversários do segundo semestre. É sempre difícil jogos de mata-mata, né? Porque sempre fica, teoricamente, as equipes consideradas mais fortes. E a gente vê que no Flamengo, aí, antes dessa parada, vindo uma sessão incrível, né? Vinha jogando muito bem. A equipe do Estudiantes também, que a gente vai enfrentar, a gente procurou acompanhar. Flamengo e Estudiantes que se cuidem. O Cebolinha promete voltar com tudo. No Grêmio, o pessoal já sabe. Com ele, não tem espaço para concorrência. Está sendo a melhor temporada do Everton com a camisa do Grêmio. Prova disso é que é o artilheiro do tricolor na temporada. O grande mérito dele, né, como jogador, o amadurecimento dele e do Renato, que insistiu muito no fundamento conclusão, né, onde ele tinha problemas de concluir como tinha o Pedro Rocha. É verdade. Então aí tem grandes méritos do treinador, mas primeiro do jogador que se dispôs a trabalhar bastante. Até quando o Marinho foi contratado, a gente debatia aqui, será que é para reserva do Everton? Eu acho que o Marinho vai acabar indo para o outro lado do campo, para o lado direito, para o lado do Ramiro. O Everton é inquestionável, é intocável, Daniel. Esse é um jogador que a chance do Marinho é só se o Everton for vendido. Que é um cheque em branco, né? Convenhamos, jogador que evoluiu demais. Eu concordo com o Boaz, o jogador que amadureceu
E o Renato insistiu muito nele, né? O Renato tem esse crédito de apostar. Eu me lembro que o Pedro Rocha tinha dificuldade de finalização. Vaiava, e melhorou, né? era vaiado. E o Everton hoje é um cara que assegura, a gente viu lá em Abu Dhabi, quer dizer, aquele jogo lá contra os mexicanos, quer dizer, ele pegou a bola, ele simplesmente deu o drible, arriscou, não foi um gol fácil de fazer, ele é um cara que está muito confiante e é um jogador muito interessante, né? O Everton tem moral, Simon. É só ele e o Renato que tem gols em Mundial de Clubes com a camisa do Grêmio. Desde 2016 ele é visto dentro do elenco do Grêmio como o melhor finalizador, mesmo tendo alguns problemas. Já foi improvisado como homem mais à frente, como centroavante, falso 9, mas ele encontrou seu espaço pela ponta esquerda. Também já atuou pela ponta direita, é o principal jogador do Grêmio nessa temporada, superando vários outros atletas. Né? Simon, a gente dizia sempre, pelo menos eu dizia, olha, o Everton é jogador só de segundo tempo, para começar jogo não serve. Uma outra brincadeira, todo começo de ano, essa vai ser a temporada do Everton. Desde 2015, pelo menos, a gente escuta isso. Finalmente, em 2018. Ele surgiu antes do Pedro Rocha. Ele surgiu 2014, junto com o Luan. Ali em 2014 com o Felipão, né? Que lançou. O Pedro Rocha foi o cara que jogou lá na partida em Passo Fundo. Grêmio e Passo Fundo. Foi lançado lá em Passo Fundo pelo Felipão. O Everton surgiu ainda com o Anderson Moreira, sabe? É isso aí. No time O Anderson também colocou o Luan. Teve uma vitória contra o Brasil de Pelotas, um empate contra o Brasil de Pelotas no Bento Freitas. O Anderson foi em 2014. E aí o Luan e o Everton surgiram, o Luan virou titular e o Everton subiu para o profissional. E demorou, mas não vingou, né? Porque se esperava que fosse estourar e agora é que ele está conseguindo. Essa lembrança do Boaz ela é interessante, né? Porque quando o cara dá certo, o pai tem aos montes, né? Quando dá errado, não foi ninguém que deu a primeira oportunidade, apostou. E realmente é isso aí. O mérito é do Grêmio, né? Que conseguiu revelar uma série de jogadores em um curto período de tempo. Isso né? é importante. O Grêmio revelou o Pedro Rocha, vendeu, mas já tinha o Everton surgindo. E aí já tem agora, se o Everton sair, se fala do PP, do Vico, tem outros atacantes surgindo, né? Imediatamente. Como a gente tem que evitar a grenalização porque um fez primeiro do que o outro, né? O que eu quero dizer é o seguinte, o Inter, naquele momento de grandes conquistas, o Internacional conseguiu revelar grandes jogadores que acabaram rendendo dinheiro para os cofres do clube. E o Grêmio hoje está nessa batida muito forte. É verdade. Bom, a gente vai voltar daqui a pouco para falar um pouco mais sobre dupla Grenal. Tem Luan, está se especulando no mercado italiano, hein? Vai falar mais de Internacional também, mas isso fica para depois do intervalo comercial. De volta com mais os donos da bola aqui na tela da Band. Vou acionar de novo, Central Band do Esporte, Marcelo Salzano. Fala, Salzano. Bom, Felipe, o Internacional que ganhou uma boa notícia e uma preocupação para o jogo contra o Atlético Paranaense no retorno do Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira em Curitiba. D'Alessandro voltou a treinar com o grupo nesta manhã, ele que segue se recuperando ainda de um problema no tornozelo esquerdo. Por outro lado, o Rodrigo Moledo passa a ser a preocupação, até porque hoje pela manhã, em um trabalho tático em campo reduzido, ele voltou a sentir o joelho direito, saiu caminhando do gramado com muita dificuldade. Importante ressaltar que tanto o D'Alessandro quanto o Rodrigo Moledo estão sendo avaliados diariamente pelo Departamento Médico Colorado e ainda são dúvidas para o jogo da próxima quinta-feira. Nosso destaque agora, Felipe, é o volante Rodrigo Dourado, projetando o jogo treino de sexta-feira diante do Red Bull Brasil, lá em Atibaia. A gente já tinha conversado, né? O último jogo foi 60 minutos, esse já vai ser o maior, 90. A gente espera conseguir manter um bom ritmo durante todo o jogo, né? A gente sabe que é difícil, o campo é um campo pesado, então a gente vai tentar para treinar, né? A gente precisa treinar e para voltar com esse segundo semestre que vai ser muito forte. Vamos repercutir então a informação do Salzano. Moledo e D'Alessandro, quem faz mais falta hoje para o time do Inter, Boas? Pois é, o que é o futebol, né? Algum tempo atrás a gente diria o seguinte, D'Alessandro, desfalque gigante. Hoje eu digo, Moledo, se ficar de fora, um desfalque gigante para o Internacional. Porque nas últimas rodadas, né, Daniel, o Inter jogou sem D'Alessandro e venceu. Eu sou um crítico do Moledo, já falei isso 500 vezes, né? Mas realmente o jogador se recuperou no Inter, né? Isso, recuperou o Klaus. Exatamente. E hoje, claro, é o jogador que faz falta também por isso, né? Não só pelo que ele vem desempenhando ao lado do... Ele casou muito bem com o Vitor Cuesta, né?
Que também cresceu muito. Uma boa formação de zaga. E a questão da reserva, né? A diferença técnica em relação a hoje a quem de repente vai substituir esse jogador, porque o Inter sem o D'Alessandro ainda consegue jogar bem, tem um mecanismo de meio campo que funciona, principalmente pelo Patrick, né? Aliás, sobre a zaga, se especulou também no mercado de fora, né? Veio da informação da imprensa de fora, o interesse do Inter no zagueiro equatoriano, Simon. Dário Aimar, jogador de 23 anos, que está negociado até mesmo já com o Cruz Azul do México, um jogador jovem que não poderia jogar no México hoje por conta de uma cota de estrangeiros, poderia pintar no Internacional. Um atleta de boa estatura, muito elogiado, inclusive já cotado para integrar a seleção nacional, já fez parte da seleção nacional em alguns momentos, mas é um atleta interessante, viria por empréstimo até o final do ano. Também é do Barcelona de Guayaquil, que foi eliminado pelo Grêmio na Libertadores. Na época ele tinha uns 22 anos e era convocado para a seleção equatoriana. Hoje não está jogando no futebol mexicano. Eu não me lembro muito desse jogador. Conheces o Dário? Eu vi o Aimar jogando contra o Grêmio. Não sendo da família Quinones, e que já está bom. Bolanes tem uns 200 também. Tem uns 200 Quinones no Equador, tá cheio. A dupla Grenal trouxe 2 Bolanes, um diferente do outro. Agora, o Daniel estava falando sobre o Rodrigo Moledo, que a gente não pode no futebol, eu não vejo nenhum problema em mudar a opinião. Não, que não pode, porque eu não gostava das atuações do Moledo. Não pode prevalecer. Exatamente. O fato. E o Moledo e ficar massacrando o cara a vida inteira. Mas o Inter precisa de mais um zagueiro hoje? Se o Moledo não conseguir voltar, precisa. Tá, mas tem o Klaus. Precisa. Não, o Internacional precisa de mais um zagueiro. Não, o Klaus é insuficiente. O próprio Danilo Silva. Não, o Internacional de fato precisa de mais um. Não, o Klaus contra... Mas mais um ou um que chegue e possa ser alternativa para a dupla. Exatamente. Que aí chegue não adianta ser mais um. Não, mais um não. Nós estamos em julho, esse jogador vai vir até o final do ano, a gente sabe como é a adaptação. Tem um jogador jovem, nunca saiu do país, tem toda essa questão. Então, daqui a pouco não vai dar nem tempo para o cara se adaptar ao futebol brasileiro. Mesmo assim ele é melhor que os reservas. Tem a questão mesmo que ele da se adapte só em novembro. Tem a questão da adaptação. O Bruno Ravazoli já está adaptado ao CT Luiz Carvalho, acompanhou o jogo treino do Grêmio nessa manhã. Conta mais sobre essa atividade, Bruno. Bom, Felipe, foi o último jogo treino, o último compromisso do Grêmio na intertemporada. Agora o Grêmio já está pensando no jogo do dia 18 de julho contra o Atlético Mineiro, 15 para as 10 da noite, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, hoje pela manhã o técnico Renato Portaluppi mandou a campo o time titular. No segundo tempo fez 7 alterações e o Grêmio ficou no 1-1 contra o São José. O Márcio Jonathan abriu o placar para o Zequinha e no final da atividade o Luan empatou para o Grêmio. Foi um jogo duro. Eu até disse na Rádio Bandeirantes que o Grêmio atuou em ritmo de jogo treino e o São José em ritmo de amistoso. E o São José com força máxima. Praticamente o mesmo time que garantiu o acesso no último final de semana. O Grêmio foi a campo com o Marcelo Groy, Leonardo Moura, Paulo Miranda, Kahneman, Bruno Cortes, Jailson, Cícero, Ramiro, Luan e Marinho. Na frente, o centroavante André. Entraram ao longo do segundo tempo Paulo Vitor, Léo Gomes, Bressan, Marcelo Oliveira, Tassiano, Douglas e Tony Anderson. Portanto, 7 alterações na equipe do Grêmio. Eu quero destacar, Felipe, a atuação do Marinho. Não foi brilhante, mas ele foi o jogador mais participativo e foi o melhor do Grêmio dentro da partida. Já o centroavante André, mais uma vez foi discreto, uma atuação apagada e no primeiro tempo, após um bom lançamento do Cícero, o Luan ajeitou para o André, ele perdeu um gol inacreditável, cara a cara com o goleiro. O André não deu a resposta esperada ainda e no jogo treino de hoje não teve uma boa atuação. Michel e Maicon seguem em tratamento. Jeromel se reapresenta na próxima sexta-feira. Alisson, Everton e Jael não participaram do jogo treino. A informação que nós temos é que os 3 ficaram realizando atividades especiais na academia. Rapidamente sobre o Cícero. É claro que sem o Arthur e com o Cícero, as características do Grêmio mudam. Mas tem uma jogada muito positiva com o Cícero, que o Grêmio está ganhando para os próximos jogos, que é o lançamento nas costas da zaga. Hoje, o Cícero deu um lançamento que quase saiu gol. Foi o lance que eu destaquei há pouco que o André desperdiçou. E eu lembro que contra o América Mineiro, o Cícero deu um baita lançamento para o Everton marcar o gol. Então, sem o Arthur, o Grêmio ganha o lançamento com a presença do Cícero. Vamos acompanhar uma resposta do zagueiro Walter Kahneman. Conversou conosco agora há pouco aqui no CT Luiz Carvalho. Ele faz uma avaliação do jogo treino e dos compromissos que o Grêmio teve nesta intertemporada. Foi um
como você falou, um jogo disputado, foi 1-1. Assim que estamos felizes por ter sido um bom jogo e poder ficar melhor para o começo do campeonato. Kahneman, dizem que resultado de amistoso e jogo-treino não importa muito, o que importa é dar ritmo de jogo. O que você tira de positivo dos 2 jogos-treino contra Sindicato e hoje contra o São José e do amistoso contra o Corinthians para a retomada do Grêmio aí no Campeonato Brasileiro? Acho que os 3 jogos tentamos ter a bola, tentamos jogar, ficar com a posse, às vezes deu, às vezes não deu. Si bien sufrimos gol hoy, sufrimos 2 goles contra Corinthians, sabemos que no estamos na melhor forma física para enfrentar o jogo, né? Estamos yendo dia a dia e de acordo com o plano de treinamento, para que ninguém interprete outra coisa. Mas estamos nessa, estamos jogando, estamos tentando pegar ritmo e estamos fazendo tudo para tentar chegar a quarta-feira que vem no ritmo de jogo. Legal, aí um trecho da entrevista coletiva do zagueiro Walter Kahneman, que teve como parceiro ao longo da intertemporada Felipe o Paulo Miranda. Só que para o jogo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, o Jeromel já estará de volta e provavelmente será o parceiro do Kahneman no sistema defensivo. Renato, a partir de agora, terá 5 treinamentos para acertar o time pensando no duelo contra o Galo. Próxima quarta-feira, já está chegando, próxima quarta-feira, dia 18, Grêmio e Galo, 15 para as 10 da noite. E eu encerro aqui, Felipe, dizendo que hoje eu sou Croácia, eu sou Modric. Um abraço para vocês aí no estúdio. Muito bom, valeu. Intervalo comercial e já voltamos com Luan, destaque na Itália, hein? Já voltamos. Reta final dos donos da bola. Marcelo Salzano, que papo é esse de Luan na Itália, hein? Felipe, o jornal Gazeta dello Sport informa que a Lazio deve fazer nos próximos dias uma investida por Luan. Problema é que a multa rescisória dele é próxima a 25 milhões de euros. Lembrando que no ano passado ele renovou o contrato até dezembro de 2020 com o Tricolor e recusou propostas primeiramente da Sampdoria da Itália e depois do Spartak Moscou da Rússia e permaneceu no Tricolor, Felipe. Isso repercutiu na Itália, né? Aqui no Brasil, tem algum parecer do Grêmio? Só uma questão, o staff do jogador entende que o momento do atleta sair do Grêmio e buscar novos horizontes seria ideal agora, nesse momento na janela. Agora vai depender também chegando uma proposta. E na renovação do contrato do Luan, recentemente, feita ainda no ano passado, o acordo é o seguinte, 18 milhões de euros. Chegando uma proposta nesse valor, o Luan deve sair do Grêmio. Então não é 25 como publicou o jornal italiano? Não, 25 é a pedida antiga do Grêmio. Até porque o Luan, tudo bem, foi eleito o melhor da América e tal, mas não chegou nada. Para 18 ele não iria renovar. Exatamente, é por aí. Ou seja, o Simon um dia está reclamando agora dos jornais italianos, o Sérgio Boas... O problema é com o prefeito de Bruxelas. Só quer brigar com o prefeito de Bruxelas. Ele está preocupado comigo. É um negócio fantástico. Quer brigar com alguém, Daniel? Não. Tá light? Tá saindo de férias, tá light, tá na boa. Donos da Bola vai ficando por aqui, voltamos amanhã, mesmo horário. 12h30, você fica agora com Band Mulher e a Regina Lima. Aquele abraço.